Fala galera, beleza? Tudo bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, meu nome é Rafael Pavanello. Eu sou o Jean Lobato. E nós somos aqui do Grego, mais conhecido como do Grego Podcast. Isso aí. Do Grego Podcast porque é o nosso carro-chefe, nós começamos aqui gravando podcast. Isso aí. Então se você ainda não conhece, você pode acessar o nosso site que é dogrego.com e lá você vai ter acesso tanto aos nossos podcasts quanto a todos os nossos conteúdos, certo? Hoje então nós vamos gravando aqui de Teologia Sistemática novamente. Se você já é assíduo do canal, você sabe que nós estamos aí com vários quadros, né, gravando Bíblias de Estudo, Teologia Sistemática, História da Igreja, História do Cristianismo. Tem o De Olho na Letra, você aí que está acompanhando sabe que nós lançamos um quadro novo aí na semana passada, então está aqui no card o primeiro vídeo do De Olho na Letra com Claudiano Colevati. E tem novidade chegando aí com o nosso amigo Guilherme. Exatamente. Se você ouve o podcast, você já deve ter ouvido falar do Gui lá, Guilherme Oliveira, né? Isso aí. E ele também está aí propondo um novo quadro aqui no YouTube para vocês. Então a gente promete bons conteúdos para você aí no ano de 2020. Isso aí. Hoje nós vamos de Strong. Strong. Quem não conhece Strong? Mas Você já deve ter pego qualquer teologia sistemática e as notas de rodapé cita esse cara. Com certeza. É? É muito famoso no meio reformado, né? Uhum. E vocês vão ver que é bem robusta a sistemática dele, porque são 2 volumes Assim? bem grandes. É. Né? Pra ficar mais bonitinho assim, o pessoal ver também. Enormes. Não é pouca coisa. E novamente a gente vai seguir aquele padrão de teologia sistemática grande, então nós vamos apresentar só os pontos principais do sumário e você dá um pause aí, né? Sim. E lê com calma para você ver aí o que o autor está desenvolvendo. Isso aí, porque se você juntar os 2 sumários, dá um livro de 60 páginas quase. Você tem só um livro para só um sumário. É isso aí. Se você viu a nossa teologia sistemática aqui, que nós gravamos, como que é o nome dela? Do Schaeffer, né? É, o Schaffer. Nós falamos que o último livro, são 8, né? Sim. O último tomo é só glossário para os outros. Isso aí. É só para poder identificar aí. Então é muito grande, essas próximas sistemáticas elas são maiores mesmo. Então você tem um pouquinho de paciência. Se você quiser mais detalhes, você dá uma pausa no vídeo e vê lá com calma. Isso aí, pessoal. Vamos lá então apresentar para vocês essas duas obras aqui. De olho no livro agora. Essa aqui é a capinha do volume 1, né? As capas são bem parecidas, vocês vão ver que essa aqui é vermelha, a outra tem um detalhe de verde. Nós temos aqui o prefácio do seu Shield, que Deus o tenha, né? Com certeza Deus o tem. Então, olha, você falar que Deus não tem o Shed é para acabar, né? Não mas sei. Tudo bem. Mas... Nós não sabemos com certeza, né? Mas as Mas obras elas apontam para algo, sim. né? E Russell Shedd foi aí um excelente pastor, então contribuiu demais, cara, para a teologia. Literatura brasileira, muito. Pois é. Quem não sabe, ele foi o fundador das edições Shedd e Vida Nova, né? Então, tudo que hoje nós temos dessas editoras foi graças a Deus a ele, que ele ter vindo pro Brasil, né? Porque ele, se eu não me engano, ele era português, não era? Não sei, americano. Não lembro, eu sei que ele era de outra nação. Então, vamos lá, pessoal, para nós dar uma olhada. Essa sistemática aqui esse é da editora Agros, né? O nome do autor é Augustus Hopes Strong, conhecido só como Strong. Antes eu lia Strong, cara, eu achava que era um termo técnico para alguma coisa. Não, você acreditava? Porque toda vez que você ia ver alguma coisa assim, você falava, mano, isso aqui é algum termo técnico, que você vê ele em todo lugar. Eu vou falar uma besteira, os nossos ouvintes, se for esperto, talvez vão procurar e nos corrigir aqui nos comentários. Mas se eu não me engano, foi ele mesmo que desenvolveu aquelas bíblias que tem as palavrinhas lá, tipo assim, então, vamos supor, Deus, em cima tem o G, o número, que nós chamamos de Strong. Se eu não me engano, foi a mesma pessoa que desenvolveu aquilo na pesquisa. Então, tem alguns softwares que você realmente vai ver a palavra no original, aí tem essa ideia que chama Strong agora. Eu sempre olhava aquilo e depois eu comecei... Sabe por que chama Strong? Porque o livro, na verdade, é um livro aquilo, né? Eles pegaram o livro e colocaram em software. É um livro que, se eu não me engano, só vi ter hoje em edições espanholas, né? Chama Nuevo Strong. E, se eu não me engano, o autor está escrito que é Augusto Strong. Então, vai, pessoal, pesquisa aí e fala nos comentários aí para nós. Com certeza alguém já sabe, né? Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é uma edição já de reimpressão de julho de 2015, mas ela teve a sua primeira edição em agosto de 2007. A primeira foi em 2003, né? Essa aqui já é a segunda. É, a segunda edição. Depois teve uma terceira edição em fevereiro de 2008 e teve
3 reimpressões, 2010, 2013 e essa de 2015. Então quer dizer que vendeu muito aí no mercado brasileiro, né? Bastante. Aqui se propõe a ser aí um compêndio para uso de estudantes de teologia. Então é para você mesmo que está assistindo aqui o vídeo. Aqui uma breve dedicatória, né? Nós temos aqui um prefácio do próprio Dr. Russell Shedd, né? Que, como o Jean falou, já não está mais entre nós. E então nós entramos aqui no sumário. Vou dar parabéns para a editora Agnos. Cara, esse aqui é um dos sumários mais bem organizados e detalhados que eu já vi em teologia sistemática. Esse aqui, se você quer encontrar uma coisa, você acha mesmo. Você acha. Só no sumário você consegue achar o ponto que você quer estudar ou pesquisar. Joinha para eles. Vai ter um joinha do De Olho na Letra, se você não conhece esse joinha, porque você não viu o vídeo. Vamos criar um joinha agora de editora, gente boa. A gente tá dando trabalho para edição. Vai ficar mais caro e depois não tem dinheiro. Brincadeira, pessoal. Bom, a parte 1 aqui, então, como toda boa teologia, entra aqui com prolegômenos, que nada mais é do que os estudos iniciais aí, né? Sim. Então tem várias coisas aqui, desde a necessidade, a definição de teologia, a relação da teologia com a religião. E veja que olha, são bastante informações sobre prolegômenos, né? Pelo menos vem até aqui, tá vendo? Então tem aqui sobre o material da teologia, o método da teologia e tudo mais, até então que ele vem depois para a parte 2 aqui, que já vai entrar mais especificamente na teologia de Deus aqui, né? Isso aí, ele vai falar agora sobre a existência de Deus, aqui na parte 2, onde vai falar sobre a origem das nossas ideias da existência de Deus, as evidências corroborativas da existência de Deus, explicações. Aí depois, agora já vai entrar aqui na parte 3. Né? Que é as escrituras, né? Já vai falar um pouquinho sobre a revelação de Deus aqui com relação à Bíblia, né? Então ele vai desenvolver toda essa questão a respeito de profecia, a questão das provas, que a escritura realmente é uma revelação divina, vai falar de inspiração, e é isso. Basicamente é isso na parte aqui das escrituras. Na parte 4 aqui, já é outra coisa, né? Vai começar a falar sobre a natureza, decretos e obra de Deus, vai falar sobre os atributos de Deus, ele vai falar sobre a doutrina da Trindade em si. Então você pode ver, gente, que são muita informação. É bastante. Depois aqui no capítulo 3, os decretos de Deus, as obras de Deus e sua execução nos decretos. Depois vai falar sobre a preservação. E agora ele vai entrar aqui na seção 3. Que ainda está relacionado com aquele tema, que é ainda providência. E aqui ele também traz uma seção de os anjos bons e os anjos maus, né? Isso aí. Que a gente tem falado aí que as teologias grandes têm trazido essa seção de angelologia, né? Vamos dizer assim. Ou demologia, né? É. A gente vai mostrar para vocês como que o livro está organizado no livro 2, né? Porque são iguais. É iguais, então. Então vocês podem ver, gente. São 4 partes aqui, então. Né? No primeiro livro, ele tem a parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Então, se vocês terem ideia, são mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 páginas só de sumário. Só da primeira parte, né? Só da primeira parte. O segundo livro é maior, vocês vão ver que tem mais coisas ainda. Exatamente. Então vamos pôr aqui o segundo livro. Como nós falamos, pessoal, a única coisa que muda na capa é que aqui é verde em lugar de vermelho, né? Então vamos abrir aqui o livro. Teve as mesmas especificações daquele. O prefácio é o mesmo e tudo igual. Prefácio é o mesmo, né? E agora que nós vamos já para a parte 5 do sumário. Isso, como eu falei, né? São 4 partes lá e o restante aqui. Então aqui na parte 5 agora, ele começa já a falar sobre antropologia, né? Ou a doutrina do homem. Interessante que aqui ele traz o termo técnico, mas também já traz a tradução, para quem não conhece. Então aqui ele fala tudo concernente à doutrina do homem. Então temos o estado original do homem, o pecado, ele vai falar da natureza, a universalidade do pecado, a origem do pecado, a atribuição do pecado a Adão, depois tem consequências do pecado e depois então a salvação aqui, ele traz uma sessão de salvação das crianças, cara. Isso aí. Por causa da relação aí da antropologia com relação ao pecado, interessante. É legal. Agora aqui na parte 6ª, é sobre a soteriologia ou a doutrina da salvação por intermédio da obra de Cristo e do Espírito Santo. Você parece título de tese de doutorado. Isso aí. Onde vai falar agora sobre o cristologia, vai falar sobre a pessoa de Cristo, vai falar sobre os estados de Cristo, os ofícios de Cristo, depois vai falar sobre a reconciliação do homem com Deus, depois ele vai falar sobre a continuação da aplicação e da redenção de Cristo. Cara, se for ver, são aqui, olha... 1, 2, 3, 4 páginas só falando a respeito da questão de Cristo, cara, de cristologia. Então é muitos dados, cara. Aqui na parte 7 ele já entra na área de eclesiologia. Ou doutrina da igreja. Ou doutrina da igreja. Engasguei aqui, foi mal. E aqui ele trata então um pouquinho sobre as definições, né, do que é igreja, governo,
a questão de oficiais aqui, sobre ordenanças da igreja, que vocês já conhecem das outras sistemáticas. E aí ele trata aqui também um pouquinho do ponto de vista romanista, pré-requisitos para a participação da ceia, tudo voltado aí para a área eclesiológica, né? E depois aqui na última parte, né, que toda sistemática termina com escatologia ou a doutrina das últimas coisas. Vai falar sobre a morte física, o estado intermediário, nós temos um podcast sobre isso. É verdade. Tá aqui no card, se você não escutou ainda. A segunda vinda de Cristo, a ressurreição, juízo final, o estado do justo e do ímpio. Então tem muita informação aí. Então veja que são 8 partes, né? 8 partes. 4 em cada livro, então. Isso. Só pra você ter uma ideia, o livro ele tem mais ou menos umas 1.900 páginas, juntando os dois. Juntando os dois, então é coisa pra caramba, hein, cara? Muito legal. Aqui então, eu vou mostrar pra vocês como foi organizado aqui. A letra, ela é uma letra grande. Grande. Isso Então é você bom. às vezes assusta com a quantidade de páginas, né? Mas a letra é grande, então ajuda muito. As divisões, elas são muito boas, e ela sempre faz essa divisão bem espaçada, né? O que ajuda na hora da leitura. Toda a subdivisão estão lá no sumário. Exatamente. Então é muito fácil para pesquisa. Aqui então, você veja que é um dado. Não tem quase margem, né, cara? Não tem. Ocuparam bem o livro. Olha aqui, não tem margem nenhuma. Não. Essa é a verdade. Notas aqui, eu não estou vendo nenhuma. Esses caras antigos, parece que eles pensavam tudo sozinho, né? É. Veja que não tem quase nota aqui não. Não sei se as notas são de final de livro ou se é de final de capítulo, Se mas não me engano, não tem nota. não estou vendo nota nenhuma aqui, então... Esse cara teve inspiração direta de Deus. Pois é, veja que uma Na verdade, só... as notas, muitas vezes, elas estão dentro da própria coisa. Pode Assim, ó, para a teoria de seleção natural, veja Darwin, origem, espécie, capítulo tal. É um modelo diferente, talvez. Então, uma coisa, talvez a editora Agros usou um modelo antigo, né? Pode Então, ser. tipo assim, no meio do seu texto, as referências vai estar dentro do texto. Pode ser, então. Na verdade, eu acho até interessante, não ficar perdendo tempo de ficar olhando para baixo, olhando pro final. Também, você já segue o livro e vai Um embora. negócio aqui, pessoal, o que vocês acham disso? Comenta aí pra nós. Olha, veja que daquela hora que eu estou rodando páginas e páginas aqui, tem um monte até vir para a seção 2. Então é bem espaçado, o assunto é bem desenvolvido. Sim. E acho que é basicamente isso, né, gente? O bom é que ele cita muita Bíblia, tem muita referência bíblica, isso é bem legal. Então é um livro em tanto. No início de um novo capítulo ou de uma nova sessão, mesma coisa, tá vendo? Ele divide aqui pela sessão e você vai ter aqui as divisões lá exatamente como está no sumário. Quando elas aparecerem, né? Porque é bastante coisa, cara. Muita informação. Rapaz, você vai estudar isso aqui. Se você pega um assunto da teologia sistemática, você vai desenvolver ele e você tem um material desse, cara, você vai ter muita profundidade. Muita profundidade no assunto. Bom, é bastante, cara, olha só. Aí, vou achar uma tabelinha de vez em quando. Tabelinha. Né? Então, pessoal, uma sistemática bem robusta. Como nós falou que a partir dos vídeos atrás as sistemáticas iam crescer, né? Fica pesadas. Elas vão crescendo mesmo. Se você colocar isso aqui na sua mochila para carregar nas costas, você vai ter dor nas costas, porque é pesado para dedéu. Bacana, né? Mas, pessoal, sistemática em tanto. Até hoje, nesse vídeo que nós gravamos, não sei quando vai no ar, tem na editora ainda ela. Então pode ser que futuramente ela saia, esgota. A última que a gente gravou, Sim. não tem mais, pessoal. Não Eu tem. tentei achar o link para colocar. Mas não fica desesperado, porque tem duas soluções. Uma, você ir na stand virtual, patrocina nós. Você pode comprar livros usados lá, ou ter sorte igual eu de ter comprado a sistemática do Herbert Bravins, a fininha, não a grandona. E eu comprei lacrada, zero. 20 anos de tempo que tem ela, tava lacradinho, eu comprei. Então, pessoal, você pode achar isso lá usado ou esperar, como que é um livro muito utilizado dentro da teologia brasileira, logo a Agnus ela sempre reimprime de novo esses livros. Só tem que esperar um pouco, né? Tem que esperar a demanda aí, porque não adianta nada imprimir um monte de exemplar. Sim. E queira ou não, essa teologia sistemática não é uma coisa muito procurada. Sim. Né? Então são poucas pessoas que se interessam por esse tipo de literatura. E quando tem uma certa ironia aí, porque na verdade é o que, quando você estuda teologia, que você acaba mais usando. Isso é verdade. Porque a gente, queira ou não, a gente pende um pouco para o estudo da teologia sistemática em detrimento da teologia bíblica ou filosófica, né? Então a teologia sistemática sempre acaba sendo mais o gostinho do estudo da teologia. Isso é verdade. Na verdade é o mais legal. O link da editora Agnus está aqui para você na descrição do vídeo, né? E você fica à vontade para procurar aí em outros sites, né? Para você poder comprar aí com desconto, tá? Um recado aqui para vocês, siga a gente lá no Instagram. Isso aí. @do Grego Podcast, porque lá a gente está fazendo algumas indicações também de livros, de leituras que a gente já fez,
Lá a gente está divulgando outras informações para vocês. A gente vai centralizar toda a nossa comunicação com vocês agora um pouco mais no Instagram. Sim. Né? E para nós chegar lá o store onde você clica aqui para ver, nós precisamos de 10 mil pessoas seguindo nós. Então nós precisamos de você lá para nos ajudar a levar a teologia para outras pessoas que não usam a plataforma do YouTube. Né? Se você está assistindo aqui e você ainda não se inscreveu no canal, então por favor se inscreva aí, clica aqui no inscrever-se, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, comenta, é importante o seu comentário. Sim. Se você está gostando dessas séries que estamos fazendo ou não, se você que tem sugestões para a gente melhorar, está aqui para ouvir vocês. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!